Para aqueles que trabalham com modelagem de banco de dados, eles sabem que uma das técnicas é você criar um esquema relacional através, por exemplo, de um modelo entidade-relacionamento, onde você coloca as associações, as cardinalidades um para muitos, muitos para muitos, um para um, e assim sucessivamente. No JPA não é diferente. No momento que eu vou configurar o JPA, os meus bins de entidade, além de configurar a chave primária e colocar a anotação @entity, eu preciso colocar também as anotações que referenciam a cardinalidade da associação entre os objetos pertencentes ao relacionamento. Existem basicamente 7 tipos de cardinalidade, né, que é um para muitos, muitos para um, muitos para muitos, e assim sucessivamente. Não vou ficar discutindo cada caso aqui, pois é muito similar. Na próxima gravação eu vou falar um pouco sobre a bibliografia, e para aqueles que quiserem se aprofundar, eu vou indicar exatamente o que vocês deveriam procurar para melhorar o conhecimento sobre esses mapeamentos de cardinalidade. Para exemplificar, vamos pegar, por exemplo, nós sabemos que um estado tem várias cidades e uma cidade associada a um estado. Ou seja, eu tenho um relacionamento bidirecional entre estado e cidade. Vamos abrir aqui o estado, para vocês terem uma ideia. O BIM de entidade estado, eu particularmente, quando eu trabalho com JPA, o meu código fica muito poluído, com muita notação, às vezes fica difícil identificar quais são os atributos presentes na minha classe. Nesses casos, eu prefiro usar o navegador aqui. Então, observe que a classe USState, ou seja, estado, ela possui basicamente alguns atributos. Dentre eles, nós temos atributo: o código do estado, o identificador para o estado, o nome do estado e, dentre eles, uma coleção de cidades, mostrando que um estado possui N cidades. Da mesma forma, se eu for em cidade, nós vamos ver que cidade está associado com um estado. Exatamente, está aqui associado. É esse variável aqui. Aqui estou dizendo que uma cidade está associada a um estado. E aqui eu estou dizendo que um estado possui várias cidades. One to many. Várias cidades. Que no meu caso eu mapeei como collection. Mas nós vimos que no Assembly você poderia colocar set ou list se você preferisse. Nós optamos por collection. Então, se eu estou falando que um estado possui várias cidades, eu tenho que colocar a anotação @one to many. Um estado possui várias cidades. Se eu estou falando que uma cidade pertence a um estado, a anotação desse lado aqui é o many to one. Eu estou dizendo que eu tenho um estado em particular associado, uma cidade em particular associado com um estado no máximo, conforme vocês podem ver, many to one. Tanto é que não é coleção. Aqui eu tenho apenas uma associação de volta para estado. Se o meu relacionamento é bidirecional, como esse que nós acabamos de ver, eu estou dizendo que a partir do estado eu consigo recuperar qualquer cidade, ou dado uma determinada cidade eu consigo saber qual é o seu estado. Um típico relacionamento bidirecional. Quando o relacionamento é bidirecional, eu preciso colocar o atributo chamado mapped by. Basicamente, o que esse atributo mostra para a gente, ele só é necessário para relacionamentos bidirecionais. Ele indica qual que é o nome da variável de instância do outro lado do relacionamento que vai fazer o join com, no meu caso, essa classe estado. Ou seja, ele está dizendo para mim, ó, nós temos um estado, possui várias cidades, sendo que se você olhar o BIM de entidade cidade, você vai ter um atributo lá chamado USStateID que vai fazer a referência para essa volta, para esse join. Ou seja, quer dizer que eu vou ter que ter um atributo chamado USStateID dentro dessa classe aqui. USStateID, conforme vocês podem ver, ele aqui, ó, na verdade aqui, que é o que está fazendo justamente a nossa volta. Mas lembrando, esse mapped by só é necessário dentro de relacionamentos bidirecionais. A classe que tem anotação com o atributo mapped by é chamada classe possuidora do relacionamento. E essa aqui seria a classe possuída do meu relacionamento. Tá? Apenas por convenção para indicar qual que é o lado possuidor e qual que é o lado não possuidor. A gente só coloca mapped by por convenção no lado que a gente define como sendo possuidor. Da mesma forma, de one to many, many to one, nós temos outros tipos também. Vamos só verificar se eu acho aqui. Eu poderia ter muitos para muitos, né? Lembrando que muitos para muitos, como nós já sabemos, ele gera uma tabela no modelo relacional. Quando você tem relacionamento muitos para muitos, é criada uma tabela normalizada que contém como chave primária
as chaves estrangeiras apontando para cada uma das chaves primárias das entidades que participam do nosso relacionamento. Bom, isso não é uma aula de banco de dados, mas vocês devem lembrar bastante disso. Vamos só verificar se nós temos aqui. Eu tenho order item. Esse aqui é um item de um pedido. Vamos ver se verificar aqui. Talvez isso aqui tenha um relacionamento muito para muitos, só para verificar, para vocês verem que é muito parecido o meu conceito. Aqui não está colocando. Eu vou dar um pause aqui só para verificar se eu acho algum, eu não sei dizer para vocês, se foi gerado algum relacionamento muito para muitos. Vou ver se eu acho aqui e já volto na gravação. Eu dei uma olhada aqui, aparentemente eu não achei nenhum relacionamento muito para muitos. Então, eu vou deixar como exercício para vocês poderem verificar dentro dos esquemas relacionais que vocês trabalham, algum relacionamento muito para muitos. Nesse caso, vocês vão verificar que existe uma anotação, vou colocar aqui só para vocês entenderem, chamada @many to many, que justamente configura relacionamentos muitos para muitos, muito comum em banco de dados. Um dos exercícios é justamente, eu vou passar um livro-texto na próxima gravação, para caso vocês queiram trabalhar com JPA de forma, digamos assim, produtiva, vocês precisam entender desses relacionamentos. E eu vou passar para vocês um livro-texto, caso vocês queiram entender como fazer esses mapeamentos na mão, para que vocês possam aprender, porque eu particularmente eu gosto muito de criar banco de dados a partir do zero, então eu não tenho um esquema relacional, então eu gosto de criar meus bins de entidade e ir mapeando na mão, pois assim eu não preciso nem fazer um diagrama de entidade de relacionamento, eu já vou fazendo em nível de orientado a objetos, depois eu gero o esquema de banco de dados a partir desse esquema. Mas, conforme nós vimos, se vocês quiserem também, vocês podem fazer engenharia reversa a partir de um banco de dados já existente, de um script SQL já existente, que automaticamente o NetBeans já gera essas anotações de mapeamento automaticamente para você. Às vezes eu sou meio suspeito com esses geradores automáticos, então eu toda vez que eu pego um script pronto SQL e faço engenharia reversa, antes de acreditar que realmente está tudo completo, eu particularmente gosto de renomear alguns nomes de atributos que eu não gosto, pelo menos dos nomes que o NetBeans costuma gerar, e gosto de dar uma conferida em todos esses relacionamentos, one-to-many, many-to-many, many-to-one, one-to-one, para realmente verificar se estou de acordo com aquilo que reflete o esquema de banco de dados que eu quero trabalhar, customizando na medida do necessário.